Estamos no ar. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa Partilhando. Eu ia pedir, Padre Regis, que o senhor fizesse um enquadramento da imagem, mas ficou ótimo agora. Boa tarde ao Lupe, que está me acompanhando aqui. Né? O Thales, infelizmente, né, não conseguiu, porque está com problema de internet. Nós estamos com problemas sérios de internet aqui no Brasil, né, em função de que muita gente está acessando nesse momento, pela questão até de que o pessoal está mais em casa, então, né, há uma procura maior, e a nossa internet, tradicionalmente, sempre foi com grande dificuldade, né, para não dizer outra palavra, né. Então, alguns estão encontrando dificuldade de acessar o link, mas o Lupe, inclusive, agora já colocou, divulgou o link também, e está também, além da página da Arquidiocese, pelo Facebook, não é a página na internet, tá? Pelo Facebook, está também na minha página no Facebook, né? Manuel Jesus, ponto 37. Então, nós estamos hoje recebendo uma figura que é emblemática aqui para a nossa região, né? Que é o Padre Regis Brasil. Né? O Padre Regis Brasil, eu não vou fazer currículo, porque não tem nenhum sentido da gente fazer currículo do Padre Regis, né? Mas vou fazer algumas lembranças. Assim, ontem ainda eu, o Lupe e o Padre Regis conversávamos um pouco à tarde, e a gente conversando a respeito das questões, assim, do que nós gostaríamos de discutir, e eu contava para ele que, para mim, tem duas referências básicas do Padre Regis aqui em Pelotas, né, e na nossa região, que é a questão do meio acadêmico, do meio universitário, onde ele trabalhou durante muito tempo, e também foi o criador do Instituto de Teologia Paulo VI, aqui na nossa diocese, né, com uma proposta bem diferenciada do que então se fazia, que era de ser um curso de teologia ligado à pastoral, né, enquanto os outros eram eminentemente acadêmicos, né, o Padre Regis e o Dom Jaime tinham esse intuito assim, de trabalhar na linha da ação pastoral. E a outra é a ligação dele com a questão das comunidades, né? Porque nos idos de 70 para 80, né? Enquanto numa região da cidade que era o Areal Fundos, como se chamava então, né? O Padre Regis atuava, tinha o presbítero Cláudio Neusling, né? De saudosa memória, atuando aqui nessa região próxima ao seminário, ali pela Coab Tablada e assim por diante, né? Onde também se criaram comunidades. E surgiam, então, as comunidades de base, que depois, no início da década de 80, a ideia foi incorporada pelo trabalho realizado pelas missões dentro da Diocese de Pelotas, né? E que meio que ajudou a estruturar também a questão das comunidades. Padre Regis, bem-vindo. Na verdade, o clima aqui está muito agradável, nós estamos com temperatura de 18 graus, né? Tem algumas parecências, né? Eu gostaria de saber, tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Se apresente, por favor. Muito obrigado, Manuel. Eu me sinto muito feliz com esse convite que vocês me fizeram, de podermos conversar um pouco também com as pessoas que podem nos acompanhar, embora você ressaltou que não está funcionando muito bem a internet, tem gente que está podendo acessar e está podendo nos acompanhar. Eu, na verdade, não fui o criador do Instituto de Teologia, eu apenas tive a honra de batizá-lo, porque o Instituto foi criado por Dom Jaime e o Conselho de Presbíteros, depois de um curso que Dom Aloysio Lowscheider deu em Pelotas sobre o Concílio Vaticano II, e ele nos estimulou muito a criar um Instituto de Teologia da Igreja local, para que a Igreja local formasse os seus presbíteros e os seus leigos dentro da própria realidade, como era costume, era praxe da igreja primitiva. Essa semente que Dom Aloysio plantou aí em Pelotas, Dom Jaime cultivou, e com os presbíteros que eram na época do conselho, e também com o padre Silfredo, que assessorava muito de perto a coordenação de pastoral da diocese, foi decidido criar um instituto, não é? E eu, sem mérito, mas Dom Jaime me convidou para ser diretor, e eu pedi um privilégio, que era de batizar o Instituto. Ele disse que
nome que tu queres dar para o Instituto? Falei, Paulo VI. E ele aceitou imediatamente, não é? Essa grande admiração que temos em comum. Aliás, depois de amanhã corre a memória litúrgica De Paulo, de agora São Paulo São Paulo VI. VI. Isso mesmo. 29 de maio foi o De dia, maio. em 1920, que ele celebrou a primeira missa. Ele celebrou a primeira missa na sua terra natal, aqui em Brecha. Tem um santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças, lá em Brecha, e foi naquele altar que ele celebrou no dia 29 de maio de 1920 a sua primeira missa. Que Então, ótimo. que ele nos assista também agora, não é? E nos Amém. inspire. Amém. Amém. Padre Regis, nós convidamos o senhor para a gente falar a respeito da igreja no pós-pandemia, né? O que vai acontecer com a igreja a partir desse momento. Na verdade, eu acho que nesse momento a gente tem que pensar o que vai acontecer com a sociedade a partir do que está acontecendo agora, né? Mas antes disso, Padre Regis, me parece que há alguns elementos em comum entre a forma como a Itália enfrentou a pandemia e a forma como o Brasil enfrentou. Inclusive, no primeiro momento, sem a devida atenção, né? E os italianos têm um pouco, aliás, não sei se os brasileiros têm um pouco do sangue italiano, o italiano tem um pouco do sangue brasileiro, né? Porque são de festa, são de sair para a rua, são de andar muito, né? E, de fato, houve esse problema da disseminação, que a Itália acabou sendo um dos países, né, com maiores problemas a respeito. Como é que está a Itália aí agora e como é que o senhor vê essa questão do Brasil na atualidade? Manuel, infelizmente o som está cortando, viu? Mas eu entendi a tua questão. Acho que se eu conseguir entender. Queria te de saída a minha convicção de que, ora no início, ninguém soubesse muito bem como conduzir, não é, a resposta da sociedade a esse drama, que na verdade foi, em muitos casos também, em muitos lugares, mais que um drama, foi uma tragédia, não é? Havia então no início dúvidas e desconcerto e algumas respostas contraditórias. Hoje não existe mais isso. Hoje todo mundo sabe que enquanto não tivermos uma vacina para nos defender do coronavírus, o único modo de nos defendermos é o lockdown, é o confinamento, é evitarmos o contágio nos fechando dentro de casa. E como quando na Itália agora começam a se abrir as portas, sobretudo do mundo do trabalho, porque é evidente que 2 meses de confinamento, de um lado, trouxeram um bom resultado de um certo controle. Acho que nós estamos sem o som do Padre Regis, né? Isso. Padre Regis, houve um corte. Houve um corte. Hoje a curva tende com a economia sociais, apesar de todos os recursos que, nos diversos níveis do poder público, estão sendo canalizados para socorrer as situações mais agudas de sofrimento causado pelo desemprego e pela crise econômica. Lupe. Repito, não é muito possível formar propondo João Eto. Aqui na Itália, estamos na terceira semana da fase de abertura da sociedade, todos os níveis, menos nas escolas, que ainda estão fechadas, para progressivamente aquilo que se diz, aprendermos a conviver com o vírus. Como?
evitando aglomerações, usando a máscara, lavando muito as mãos, muitas vezes, e tendo todo o cuidado possível nos lugares onde a gente vai, de não se aproximar muito de ninguém, manter aquela distância de 1,5 metro, 2 metros das pessoas. E até agora, devo dizer que, de um modo geral, a população italiana tem respondido bem a isso. No entanto, houve, de sexta-feira para cá, uma tendência dos jovens ouvida, aglomerações como que festejando o fato de se reencontrar, de sair para a rua, de estar juntos, o que é muito legítimo e desejável, imaginem, não é? Sobretudo depois de 2 meses de quarentena. Porém, isso não deve acontecer por hora ainda. Então, há uma grande preocupação, porque em muitas cidades italianas, sobretudo nas grandes cidades, houve esse fenômeno. E as autoridades estão muito preocupadas em como evitar que isso continue acontecendo. Porque se alguém contagia os outros, vai levar para casa, vai levar para os seus pais, vai levar para os seus avós a pandemia. E isso só vai se saber daqui a 10 dias, não é uma coisa imediata que se manifesta. Então, há uma preocupação séria e também as medidas disciplinares convenientes, inclusive multas bem salvadas, para convencer a gurizada a não fazer a tal movida. Não é? De qualquer maneira, todas as notícias e vídeos, fake news que divulgam que a Itália voltou atrás, que a Itália, desculpa, que se combate o coronavírus com confinamento, são coisas mentirosas e que muitas vezes promovem ignorância e confusão e outras vezes despertam um comportamento contraditório na população. Isso é muito perigoso. Padre Regis, boa tarde. Boa tarde também a todos que estão conosco. Boa noite para o senhor, na verdade. A minha pergunta seria assim, na direção do papel que a Igreja desempenhou aí na Itália e especialmente do Papa. Como é que foi esse papel no enfrentamento da pandemia? Que bandeira que a Igreja italiana apresentou e defendeu? Boa noite, Lupe. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou ouvindo um som muito cortado. Às vezes dá uma falhada, às vezes libera um pouco mais, mas tá dando para entender. Dá para entender. Dá para entender. Ouvem bem? Sim. Padre Regis, nos ouve? Nós estamos falando dos problemas de internet e parece que agora se concretizou, né? As angústias Foi que a gente falar tinha. mal, Manuel Jesus? Até caiu a nossa internet. Todos que estão fazendo, né, tentando fazer algum tipo de contato, né, algum tipo de atividade que seja compartilhada, está tendo dificuldade em função da questão da internet. O Padre Regis está em Roma, né, na verdade ele está trabalhando... Voltamos. Voltamos agora com o Padre Regis. Vamos ver se ele consegue nos ouvir. Padre Regis, nos ouve? Nos ouve? Eu estou, na verdade, atualmente em Arezzo, que é uma cidade da Toscana. Fica um pouco distante, uns 270 quilômetros de Roma. Opa! Mas eu estava dizendo que o Papa Francisco participou intensamente da vida, não só da Igreja, mas também de toda a sociedade italiana, nesse momento,
permitindo que fosse transmitida pela TV a missa diária que ele presidia na capela da Casa Santa Marta, onde ele reside, e todos os dias colocando uma intenção especial ligada ao problema da pandemia, rezando pelos enfermos, rezando pelos que os assistem, médicos, enfermeiros, todos os servidores da saúde, rezando pelas famílias, pelos falecidos, pelas vítimas do coronavírus, rezando pelos jornalistas, por todos que informam a sociedade e que tantas vezes são compreendidos e que enfrentam com heroísmo, muitas vezes, as situações de risco para informar bem, rezando também até por aqueles que são encarregados de sepultar os mortos. Vocês sabem que durante um período não era possível realizar funerais e muitos familiares, além da dor da perda de uma pessoa querida, ainda sofreram o acréscimo de não poder participar e nem realizar um rito fúnebre. Isso doeu muito e dói ainda muito em muitas pessoas. O Papa esteve presente de um modo muito simples no cotidiano, com a sua oração e com a sua palavra. E certamente marcou o mundo aquele na Sexta-feira Santa, a Via Sacra, que não pôde se realizar no Coliseu, como habitualmente, mas foi na Praça de São Pedro, e que marcou profundamente o mundo, acredito, não é? Aquela figura cheia de solidariedade, uma verdadeira compaixão unida ao Cristo sofredor, intercedendo por toda a humanidade. Eu acho que é muito fecunda essa presença do Papa Francisco, através também dos meios de comunicação social. E agora, hoje, foi disponibilizado um livro que reúne 8 textos dele durante esse período, homilias e um artigo que ele escreveu para a revista Vida Nueva, na Espanha, que nos ajudam a refletir sobre este momento como também um momento de Deus na vida do mundo, na vida da Igreja. Não é simplesmente um momento de sofrimento, de limitação, de angústia, de medo, mas é também um momento de esperança. E nós temos esse privilégio, né, da fé, de podermos tentar fazer um discernimento da palavra de Deus que nos vem através dos fatos, através do que está acontecendo no mundo. Então, essas reflexões do Papa Francisco, que agora estão disponibilizadas, inclusive online, no livro que foi lançado hoje, nos ajudam muito, sem dúvida nenhuma, a continuar ouvindo a voz de Pedro, na voz de Francisco, na palavra dele. Padre Regis, olhando para essa realidade, inclusive o Papa como referencial hoje para o mundo, em nível de espiritualidade, em nível de solidariedade, como é que a Igreja vai se comportar a partir da pandemia, né? Porque exatamente essa era a nossa proposta, né? Ver com o senhor, a partir de onde o senhor está, que é o centro da Igreja no mundo, que é a Itália, como é que fica o papel da Igreja? Assim, ontem a gente discutia um pouco da sua experiência a partir das comunidades, né? De uma nova organização, de uma nova reorganização da Igreja. Como é que o senhor vê isso em nível de Itália, claro, onde o senhor está, mas que o senhor tem todas as informações e compartilha seguidamente com o pessoal ligado à academia, com padres, né, com bispos, né, essa interação e essa conversa a respeito da Igreja? Que perspectivas tem a Igreja dentro dessa realidade? Olha, Manuel, eu penso que, em primeiro lugar,
a perspectiva da igreja, ela não muda, não é? Nem com a pandemia, nem em tempos de bem-estar no mundo, não é? A perspectiva da igreja é sempre ser aquilo que o Concílio Vaticano II definiu. Perdemos, Padre Regis. De vez em quando o sinal fica com péssima qualidade, né? Além de estar entrecortado, também congela a imagem, né? Às vezes a gente tem a sorte de que o áudio continua vindo pelo fundo, assim, enquanto o loop tenta reestabelecer o contato. Thales, estamos sentindo a tua falta, assim, para poder trabalhar com essa questão, assim, de nos manter, assim. Mas não é a questão só, não há culpa, digamos, né? Eu estava tentando também fazer com que o meu Facebook transmitisse também, né? Mas além de que o meu computador não é de grande memória, grande capacidade, né? Ainda tem toda a questão da internet, que se tu dividir muito o sinal, tu acaba ficando sem nada, né? E na verdade, nessa transmissão que nós estamos arriscando... Agora reaparece o Padre Regis. Eu acho que voltou, não é? Voltou. Agora estamos tendo seu som. O senhor falava da questão da perspectiva? Eu estava dizendo do concílio. Que a igreja, ela é, como diz o concílio, um sinal, como que um sacramento e instrumento da íntima comunhão com Deus e da comunhão de todo o gênero humano, né? Esse é o horizonte, a perspectiva da igreja. Ela é portadora desse mistério de amor de Deus que nos criou e que nos restaurou, nos redimiu no seu Filho morto e ressuscitado. E que, através da ação do Espírito Santo, nós estamos nas vésperas já de Pentecostes, ela continua no mundo levando essa mensagem de comunhão com o Deus Criador, com o Filho Redentor, com o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Defensor. Então, esse núcleo da nossa fé, ele não muda em qualquer circunstância, né? Agora, é também normal que os fatos, que o evoluir da história, que as coisas novas que acontecem, nos levem a traduzir, a atualizar esse núcleo de fé, não é verdade? Para que ele não seja uma realidade abstrata, para que ele não seja uma teoria, para que esse núcleo da nossa fé se concretize na história. E eu acho que aqui tem um dado importante quando nós falamos nesse momento da pandemia. Infelizmente, ainda estamos longe, não é, de superar e de poder falar de pós-pandemia. Quem dera, não é? Mas estamos longe. Todos os cientistas dizem que, na mais otimista das hipóteses, ainda vamos demorar 1 ano para poder ter a vacina contra o coronavírus. Então, temos que nos preparar para um longo período de cuidado, de prudência, de distanciamento social e tudo mais. Bem, então, o que eu queria dizer é que esse momento não é um momento entre parênteses. Não é assim que até o início de março nós vivíamos num mundo, abriu-se um parêntese, o tempo da pandemia, e agora em junho, julho, se fecha o parêntese e nós voltamos a viver como antes. Não, não é um parêntese. É um tempo novo, um tempo que nos traz interrogações profundas sobre nós mesmos, sobre o sentido da nossa vida e o que nós vamos fazer da nossa vida. O que esse tempo nos ensina? Qual é, do ponto de vista da fé, nós podemos dizer
qual é a palavra de Deus que esse tempo nos traz. Porque o tempo, na visão da fé, não é só o Cronos, não é só esse tempo do calendário, mas é, sobretudo, um kairos, como a palavra grega indica, um tempo especial. Nós dizemos, na tradução literal, um tempo oportuno. Quer dizer, um tempo favorável para ouvir a palavra de Deus, para discernir nos sinais dos tempos a palavra de Deus. E penso que eu tenho essa convicção em comum com muita gente, com vocês também, estou seguro disso. O tempo que deverá ser um tempo de alçar o essencial, o que realmente vale a pena. Porque nos demos conta, nesses meses de reclusão, de confinamento, de uma certa solidão, mesmo que estivéssemos em casa com a família, nos demos conta de que muitas certezas absolutas da nossa modernidade caíram por terra. A gente se deu conta dos limites da ciência, por exemplo. Embora tenha tanto valor a ciência, embora a ciência seja tão importante para a humanidade, ela agora está amarrada por um vírus que nem se vê. Não é verdade? Estão todos atônitos, perplexos, afanosamente procurando um recurso para combater esse mal e se vê diante do limite. O limite não só da ciência, o limite de tudo aquilo que para nós era infalível na sociedade de consumo, na sociedade de bem-estar, na sociedade que celebra assim o triunfo, não é, de todas as ideias liberais. Tudo isso, de repente, se mostrou um vazio, se mostrou inócuo. Tudo isso mostrou o próprio limite. E nós nos vimos diante de nós mesmos, da nossa nua e crua realidade, obrigando-nos a perguntar que sentido tem a nossa vida. E aquele individualismo que marcou a cultura que vem se construindo nos últimos séculos, sobretudo no Ocidente, aquele eu fechado em si mesmo, ele se viu profundamente questionado, porque nós percebemos que precisamos uns dos outros, que somos seres de relação. E o heroísmo dos trabalhadores da saúde nos hospitais, aqui na Itália, vocês sabem que muitos deram a vida no combate, o heroísmo também de tantos padres que deram a vida para acompanhar o seu povo na hora do sofrimento e da morte. Esses gestos de dom de si, até o extremo, numa perfeita sequela Christi, como nós costumamos falar do discipulado, não é? Um segmento do Cristo até o dom extremo de si. Esse testemunho, ele precisa ser fecundo, precisa ser uma semente de vida nova que rompa essa casca do egoísmo, do individualismo, de um fechamento nos próprios interesses, na própria vaidade, no próprio desejo de ser o centro de tudo, para podermos, de novo, construir relações fraternas, gostar de estar com os outros, reconhecer a necessidade que temos dos outros. Aquilo que o Manuel lembrou, que vem sendo a construção da nossa igreja há tantas décadas, da vida em comunidade. Recuperar, de certo modo, esse sentido da comunidade, esse sentido do outro, esse sentido da importância das relações. Acho que a igreja, retomando esse caminho com novo entusiasmo, ela vai, de novo, experimentar
aquilo que é kairós nesta hora de sofrimento e de perplexidade. Aquilo que é uma palavra de Deus para ela nesse momento. Caso contrário, se a gente simplesmente fechar o parênteses e voltar para trás para viver de novo como era antes da pandemia, significa que não aprendemos nada. Significa que a gente simplesmente esperou que passasse a turbulência para retomar a mesma mentalidade individualista, a mesma busca desenfreada de conforto, de consumo, de relações superficiais e pronto. Não é isso. Eu espero que nós, como igreja, possamos ajudar o mundo a redescobrir caminhos de comunidade, caminhos de fraternidade, caminhos em que as pessoas gostam de conviver e de realizar o sonho de Deus no mundo, que é uma comunhão, que é uma fraternidade. Não sei se é por aí um pouco a coisa, mas eu penso que sim. Acho que o senhor nos deu boas pistas. Lupe. Eu também tinha pensado também em questionar o senhor sobre essa ideia que a Aparecida também traz, né, que é, já em 2007 já falava, né, em abandonar estruturas ultrapassadas que não favorecem a transmissão da fé. E hoje em dia, nas nossas novas diretrizes, exato, nós temos a ideia de comunidades eclesiais missionárias, né? E talvez, como é que o senhor vê essa... Talvez seja o grande... A grande deixa dessa época de pandemia, de poder voltar, já que não dá para ter grandes aglomerações, né, retornar à ideia de pequenos grupos bíblicos, né? Então, Lupe, acho que aqui tu tocas numa questão também essencial para nós, não é? O Papa Francisco praticamente retomou o documento de Aparecida na Evangelii Gaudium, não é? Uhum. E fez da Evangelii Gaudium o programa do pontificado dele. O seu serviço petrino na igreja se traduz ali. E nós temos a alegria de verificar que ali na Evangelii Gaudium nós encontramos o rosto da igreja latino-americana como ele foi delineado em Aparecida. E o eixo, sem dúvida nenhuma, do documento de Aparecida e da Evangelii Gaudium é uma igreja missionária. É uma igreja, como se diz aqui na Itália, em uscita, quer dizer, uma igreja em saída. Portanto, não uma igreja centrada em si mesma, fechada, mesmo que seja para ir à missa. Eu acho que todos nós, ninguém questiona o grande valor de celebrar a Eucaristia, de ir à missa. E graças a Deus que o povo gosta de ir à missa, sente falta missa nesse momento não é? Nesse momento do confinamento. Mas nós sabemos que a igreja não pode se reduzir à missa. A missa tem que levar à missão, não é? Quer dizer, a missa, nós cantávamos isso nos anos do Filho, a missa começou nossa missão. É um correlato, um corolário necessário de nos reunirmos na comunidade para celebrar a palavra e a Eucaristia e de sairmos da comunidade ao encontro das pessoas, do mundo, de quem não vem à igreja, de quem não está na comunidade. Porque a missa, a presença do Senhor na sua palavra e no mistério da fé, que é a Eucaristia, ela nos leva aos outros, nos abre para o serviço no mundo. Então, uma missa que não fosse missa, que não se, digamos, desenvolvesse na missão, seria uma contradição, seria
alguma coisa, não sei, de certo modo, um engano, não é? Seria como consumir né, esses valores fundamentais da nossa vida de oração. O concílio diz que a liturgia é a fonte e é o ápice, o cume da ação da igreja. Essa fonte e esse cume da ação da igreja não são um bem de consumo para eu viver individualisticamente, sei lá, minha devoção, minha religiosidade, pode se transformar num consumismo religioso e favorecer um individualismo devoto que é pernicioso para a vida espiritual, não é? Ao contrário, se eu percebo e vivo a comunhão com Cristo na palavra e na Eucaristia e com os outros na comunidade como uma realidade que me lança no mundo, que me leva à missão, então isto, sem dúvida nenhuma, realiza a autenticidade da minha vida de fé. E a pandemia, eu acho que faz um apelo muito forte na medida em que nos impede de participar da missa na igreja, na comunidade, para que cada um de nós, batizado, que faz parte do povo sacerdotal de Deus, assuma o próprio sacerdócio batismal. Então, é tão lindo ver, por exemplo, as famílias que redescobrem a oração em comum, as famílias que redescobrem de ver um momento de escuta da palavra, como lembravas agora dos grupos bíblicos. Se não dá para fazer com os vizinhos, dá para fazer em casa, não é? Cada um que se dá conta de como pode se alimentar da palavra de Deus em qualquer momento do dia, da vida. Não depende de ter um padre para instruir, para dizer, para interpretar. Não. Ele invoca o Espírito Santo e lê e relê e se alimenta da palavra. E o Espírito Santo vai guiar o coração para que a gente descubra naquele momento aquela palavra como uma palavra que Deus está dizendo para mim, agora. Para me fortalecer na fé, para me consolar, para alimentar a minha esperança, para me ajudar a olhar mais longe do que os limites estreitos das minhas próprias preocupações, das minhas aflições, das minhas angústias, dos meus medos. Não. Eu preciso alargar os horizontes. Eu preciso sintonizar com aqueles que estão fora de mim e com aqueles para quem eu preciso ser um apóstolo. Um apóstolo, porque pelo batismo inserido na vida de Deus, eu sou também consagrado apóstolo. Eu também tenho a missão de anunciar o Evangelho com o testemunho da minha vida e, quando for o momento também, a palavra da vida. Acho que, nesse sentido, há uma grande recuperação que se possa fazer dessa dimensão de corresponsabilidade eclesial de todos os batizados. Longe dos nossos guetos, das nossas ideologias, que nos fecham muitas vezes em uma concepção do mundo e da vida distantes do Evangelho, às vezes até, por sinal, opostas ao Evangelho, ajudando uns aos outros a nos libertar dessas viseiras, dessas amarras, desses condicionamentos que nos vêm da cultura, que nos vêm da desinformação ou da informação falsa, que nos vem, às vezes, de um mal orientado idealismo e assim por diante. Na comunidade, na partilha da palavra, na escuta comum da palavra, também a palavra nos corrige e nos ajuda àquela conversão pessoal
que vai nos fazendo cada vez mais capazes dessa configuração ao Cristo, que é o ideal de vida do batizado, não é? É a ação do Espírito Santo em nós. E se nós, pessoalmente, nos deixamos configurar ao Cristo pelo Espírito Santo, nós também vamos, aos poucos, ir semeando no mundo essa realidade do Evangelho que vai fazendo com que seja o cristão um fermento na massa, como Jesus quer, não é? Alguém capaz de transformar o mundo, não simplesmente alguém que se nivela ao mundo. Hoje o Evangelho nos diz, não é? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então, esses dias, numa homilia da manhã de Santa Marta, o Papa falava desse espírito mundano que pode nos contaminar, que pode ser pior que o coronavírus. O espírito mundano que é vaidade, o espírito mundano que é competição desenfreada, ambição desenfreada, do espírito mundano que é autocentrar-se, ver somente os seus próprios interesses, esse eu que eu dizia antes do individualismo exacerbado, não é? Esse espírito mundano que não tem nada a ver com o Evangelho, pelo contrário, Jesus nos diz claramente, nos adverte claramente, o mundo vos odeia. Por quê? Porque o mundo persegue os discípulos, porque persegue aqueles que dão testemunho da palavra de vida. Porque exatamente é uma palavra que é sal da terra, é uma palavra incômoda, é uma palavra que contesta essa mentalidade oposta ao grande sonho de Deus de uma humanidade fraterna, de um mundo justo, de uma natureza que é casa comum, respeitada, amada, de, afinal de contas, uma realidade transformada por esta presença e por esse testemunho. Padre Régis, nós com certeza poderíamos ficar aqui mais horas e horas escutando o senhor, e é sempre uma alegria, e eu gostaria de aproveitar até para agradecer também a todos que nos assistem nesse momento. E nós temos vários comentários aqui na nossa transmissão. Depois, dentro do possível, a gente vai tentar agradecer e se tiver alguma pergunta, a gente encaminha também para o senhor. Mas foi muitas manifestações do nosso povo, aqui de Pelotas, da Arquidiocese inteira, manifestando a alegria de poder escutar o senhor novamente, né, e matar a saudade um pouquinho. Muito obrigado. E por isso também nós queremos agradecer então ao Manuel por essa tarde, Padre Régis, essa noite que pôde nos acolher, nos atender. Muito obrigado, foi um momento muito especial para todos nós, para a gente poder sentir assim, passos, né, que a gente pode esperar dentro daquela realidade que a gente sabe que não vai se fechar esse parênteses e a gente volta àquele normal, né? Ao novo normal que a igreja vai ter daqui para frente, né? E o Senhor nos deu bonitas pistas para a gente pensar nisso, né? Muito obrigado, Padre Régis. Obrigado, Manuel. Gostaria de já deixar o convite para a semana que vem, na próxima quarta. Nós voltamos para o horário das 20h30, das 8h30 da noite, e teremos a participação de Dom Jacinto na próxima quarta. Então, também o senhor arcebispo vai estar participando conosco nessa nossa conversa, aproveitando, enquanto nós estamos distanciados, a gente aproveita as redes sociais que nos possibilitam esses momentos também de formação. Isso. Grande abraço. Grande abraço, Muito obrigado. Parabenizo a vocês por essa iniciativa. Esse momento também é um momento de descoberta desses meios que nós temos à disposição para poder anunciar a palavra de Deus e para poder estar presentes na vida do nosso povo, não é verdade? Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Quero deixar uma saudação ao arcebispo, a Dom Jacinto, aos padres, meus irmãos. Eu pertenço e tenho
a gratidão e a alegria de pertencer ao presbitério de Pelotas. Estou aqui no exílio provisoriamente, por um problema de saúde, por um tratamento fácil, mas assim, receber alta, se Deus quiser, eu volto para casa. E quero agradecer a todos que nos acompanharam, que Deus abençoe, e que Nossa Amém. Senhora de Guadalupe interceda por nós, para que passe logo esse momento Amém. de dor e de sofrimento. Uma boa noite. Uma boa noite, Padre Régis. Boa noite. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos que participaram conosco. Nosso muito obrigado. E semana que vem, quarta que vem, nós retornamos às 20h30 com a participação de Dom Jacinto. Um grande abraço a todos.